da força que nós podemos potencializar através das redes sociais. Então, a todo momento, nós sofremos ataques nessa linha. Uma pessoa que debate muito bem isso, que nós já fizemos discussões com ele, ele não pôde comparecer, é o Sérgio Amadeu. Sérgio Amadeu, um colega nosso da universidade e militante especializado nessa área, coloca muito bem, ele tem elementos até mais profundos para fazer o debate sobre como que esses grupos econômicos e governamentais tentam inviabilizar a nossa participação e tentam boicotar o trabalho nas redes sociais e pela internet. Então, eu acho importante que esse instrumento seja cada vez mais utilizado nas nossas lutas sociais, nos movimentos sociais e na organização da sociedade civil, para que nós possamos, enfim, pressionar o Estado, que é um Estado patrimonialista, homofóbico, racista. O Dorival colocou a questão muito grave do Brasil, que é a questão do racismo, da discriminação contra os negros, e o Florestan Fernandes, você citou o Gilberto Freire, eu cito aqui o Florestan Fernandes, que rebateu esse mito da democracia racial. O Florestan Fernandes dizia o seguinte, que nenhum projeto de democracia no Brasil poderá ser consolidado sem que antes nós possamos resolver essa questão da discriminação racial contra os negros, logicamente, e incluir os negros na sociedade brasileira de fato, porque nós, aqui, após a libertação dos escravos, em 1888, e mesmo após a proclamação da República, em 1889, nós não aqui incluímos os negros na sociedade brasileira, e muito menos fizemos também aqui uma grande revolução na área da educação pública. Então, nós temos essas duas grandes dívidas com a população no Brasil. E hoje, nenhum projeto de democracia, eu concordo plenamente com o Florestan Fernandes, será consolidado no Brasil e terá validade se nós não resolvermos essa questão histórica, essa dívida com a população afro-brasileira, que foi vítima de 400 anos de escravidão. E atacar todas as formas de discriminação dos homossexuais, das mulheres, dos deficientes físicos, dos negros e de tantos outros setores marginalizados na nossa sociedade. Essa tem que ser a nossa luta e vamos utilizar cada vez mais esse grande instrumento que é a internet e as redes sociais. Acho que venceu o meu tempo aqui. Obrigado. Agradecer a presença aqui do Rodrigo Valverde, que é coordenador aqui da macro-região do PT de comunicação, né? Então, nós já estamos recebendo as perguntas. Isso. O Henrique me lembrou aqui. Já podem enviar as perguntas. Quem quiser fazer pergunta também no microfone, o Cleiton já vai estar escrito. Beleza, Cleiton? Pelo Twitter também, pelo Face, pode estar enviando pergunta. Eu vou só somar um pouco aqui com a fala do Dorival, quando ele fala para a juventude, quando ele fala da juventude, viu, Dorival? Realmente, a juventude brasileira tem aí nas mãos um processo aí de construção de mudança social muito forte, crescendo com o Ocupe Wall Street, teve o Ocupe Brasília. Acredito que a juventude tem aí, nesse ano eleitoral, no ano seguinte, em todos os períodos, como foi na campanha do Petróleo é Nosso, como foi contra a ditadura, como foi na campanha do impeachment do Collor, como foi também no governo FHC, a luta da juventude. A juventude tem esse poder, principalmente nas redes sociais, de estar construindo um outro mundo possível, né, que a gente constrói esse conceito no Fórum Mundial Social, um outro mundo possível. E a juventude, por estar inserida na internet, por estar inserida na blogosfera, nas redes, tem esse poder de construção. Basta apenas a grande maioria da juventude construir de forma um pouco mais consciente. Vou citar um exemplo aqui, até para ser rápido. Quem não lembra da história da menina que foi para o Canadá? Eu esqueci o nome da menina que foi. A Luísa. Provavelmente ela já voltou, né? Mas quem se lembra da história lá da Luísa do Canadá? Foi algo tremendo que, inclusive, para você ver como a mídia, como o PIG o PIG teve que falar da Luísa. Infelizmente, pena que falou da Luísa, não falou de tantas outras coisas que nós tratamos com seriedade na rede. Então, a juventude tem esse poder de fazer essa construção dentro da rede e aí transferir
A gente falou muito sobre, a gente citou umas 3 vezes aqui, o mundo virtual e o mundo real. Eu considero, pessoalmente, que não existe essa diferença. Porque o que a gente constrói aqui fora vai para o mundo virtual, na verdade, e aí depois tem a ressonância do virtual para o real novamente. E aí a gente tem que fazer uma construção mais consciente. A juventude tem que fazer uma construção maior sobre essa situação que o país e o mundo vive, né? Acho que não dá mais. Nós sabemos que o sistema capitalista não dá mais, não suporta as nossas necessidades, então precisamos de uma construção maior. E está na mão, principalmente da juventude, construir isso. Vou citar mais um caso do Big Brother, né? Teve aquela cena, foi mais uma cena de edredom. Graças às redes sociais, em grande parte tomada pela juventude, falou-se não foi mais uma cena de edredom, foi algo a mais e não foi algo correto. Vamos investigar, vamos discutir isso. É claro, acabou abafando, o PIG, mais uma vez, né, conseguiu abafar o caso, mas vou voltar. A juventude tem em suas mãos um instrumento muito grande de construção de mudança social e não pode deixar essa forma de construção de mudança social escapar nas mãos. Tudo bem? Lembrando que tem aqui as perguntas, vocês podem fazer. Eu vou passar a fala aqui para o Henrique Nicodemo aqui. Só fazer um acréscimo, nesse caso do BBB, inclusive, né, por que o PIG conseguiu abafar? Porque talvez a maior força dentro do PIG foi a que mais lucrou com essa questão. Não é mesmo? Né, a Rede Globo filmou, transmitiu e ganhou muito dinheiro com isso. Então, por que será que o PIG abafou essa questão? É importante lembrar, o meu querido Johnny estava falando sobre a juventude, falou da força da juventude, né, dos hits que estão aí na internet, do que a juventude consegue, e em Poá nós temos um caso, né, eu faço parte do Comitê da Cidadania Ativa, não estou autorizado a falar em nome deles, mas vou contar um caso. Né, a juventude em Poá, em sua maioria, né, nós tivemos lá um movimento contra o aumento do salário dos vereadores, e a juventude, em sua maioria, foi quem protagonizou. E tudo isso começou nas redes sociais, né, pelas redes sociais que a juventude, a sociedade em si conseguiu se organizar nessa questão. Aproveitar para fazer uma propaganda e falando já da importância também das redes sociais. A Universidade Federal de São Paulo, campus Guarulhos, que é o campus de Humanas, está em greve há mais... Hoje, dia 21, amanhã, nós completamos 1 mês de greve. Né? O PIG, de certa forma, esquece de falar disso. Né? Inclusive, teve um site aí, ontem nós fizemos uma manifestação na porta da reitoria, lá na Sena Madureira, em São Paulo, e teve uma rede de notícias que divulgou que nós estávamos fazendo uma manifestação por conta da comida, da merenda e do material didático que é dado na faculdade. Quero dizer que nós não recebemos material didático lá e que a questão é outra, né? E pelas redes sociais tem toda uma organização do movimento de greve também, né? Nós temos blog da greve, o calendário de greve é constantemente divulgado, algumas discussões são feitas pelas redes sociais e elas têm ajudam muito. E falando também sobre as formas de opressão, na Unifesp nós temos um grupo chamado MAPO. Eu também não estou autorizado em falar em nome dele, mas aproveito para divulgar. O MAPO, ele fala, falando também, o professor Dorival vai gostar de saber, o jornalista Dorival. O professor ensinou muita coisa hoje. O MAPO, ele fala sobre raça, sexualidade e violência. Né? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Nós temos vários grupos, é um grupo de estudos, e desse grupo existem vários outros também. Em breve vai estar entrando no ar também aí o blog do MAPO para divulgar essa questão. E o deputado falou, antes de pedir as perguntas, sobre o heterossexismo, né? A gente também chama isso de heteronormatividade. Tudo que foge à heteronormatividade é visto com maus olhos. E nós temos também, dentro do movimento LGBT, uma problemática que é pouco discutida, mas deve ser mais discutida. Porque existe uma parcela que que não luta contra a opressão em si, que a opressão é a heteronormatividade, que dela também advém o machismo e outras formas de opressão. Não luta contra isso,
mas luta para se inserir, né, inserir a homossexualidade dentro de uma heteronormatividade. E essa é uma problemática que deve ser levantada e discutida sempre. Vou pedir as perguntas, então, agora. Quer começar, Cleiton? Você manda ver ali para a gente, por favor? E pedir que quem tiver perguntas escritas encaminhar para a mesa, ou trazer já aqui para a gente direto. Depois dele? Tá certo. Seu nome? Rodrigo Valverde. É o Rodrigo Valverde. Só aproveitando. Não, perdão, por favor, Cleiton. Tá funcionando? Agora tá. Toda vez que eu venho aqui eu me sinto back vocal, é legal, tem a banda aqui, o crooner aqui, né? Divertido. Bom, o Dorival falou da Primavera Árabe que nos brindou em 2011, abriu o cenário de um debate forte sobre a importância das redes sociais digitais para o debate político, para a saber política. Depois foi acompanhado pelos movimentos na Espanha e depois pelo Occupy Wall Street nos Estados Unidos, que tomou conta do mundo inteiro. Isso mostra uma efervescência muito grande, mas também uma coisa muito preocupante. E aí é a questão para a gente pensar, a questão para a mesa, né, em especial para o Dorival, mas para todos. Todas as ações, todos os eventos que discutem democracia da mídia são marcados pela ausência da participação orgânica dos movimentos sociais. Você não percebe os sindicatos, você não percebe o movimento negro e os movimentos de gênero têm uma participação, mas muito pequena, né? A questão no Brasil, a gente tem no mundo inteiro, mas no Brasil é muito forte, que o partido conservador mais poderoso é a grande mídia. Então, o grande inimigo, o grande problema a ser vencido para que a voz dos movimentos sociais, dos movimentos populares, para que as lutas mais progressistas consigam chegar a toda a sociedade, é enfrentar a questão do controle de mídia. E, no entanto, a pauta da democratização da mídia é uma pauta periférica dos movimentos sociais. Em alguns, ela sequer se torna uma pauta, né? Esse é um grande problema. A Primavera Árabe virou pesadelo árabe, porque você teve todo um movimento e depois você não teve continuidade desse movimento, porque não teve adesão dos movimentos progressistas para além daquilo que aconteceu, e a gente viu um processo de apropriação dos movimentos mais à direita de tudo que aconteceu lá. O movimento do Occupy Wall Street também, por falta de adesão, você não tem continuidade, você tem algo muito fragmentado, e isso aconteceu também na Espanha. A questão é, como que a gente faz para trazer os movimentos populares para esses espaços, ou como esses espaços podem ir até os movimentos populares, os movimentos sociais, né, para fazer uma discussão de que a democratização da mídia tem que ser uma pauta central, porque o grande problema a ser enfrentado é a grande mídia que impede que o discurso, os debates e as questões dos movimentos sociais tomem conta de todo o país. Então, qual o processo que a gente deveria fazer? Obrigado. Vamos fazer todas antes? Pedir para o Rodrigo, então, por favor, fazer a sua pergunta. Nós temos já algumas perguntas que chegaram por escrito, por Twitter, na verdade, aí a gente escreveu aqui para encaminhar. Quem tiver pode mandar aqui também, ou vir aqui. Boa tarde a todas e a todos. Eu queria fazer a seguinte pergunta para a mesa. Antes da pergunta, só esclarecer algumas coisas. Na fala dos dois membros, disseram o seguinte: os movimentos sociais no Brasil foram cooptados pelo governo. Queria dizer o seguinte: esse governo que hoje está aí, o governo federal, ele é fruto de um grande movimento, aos quais apoiaram para serem exatamente contemplados. Eu acredito que esses movimentos, eles não podem perder credibilidade de mostrar para a sua classe que eles defendem que estão vendidos. Eu entendo que eles diminuíram um pouco o radicalismo porque eles foram mais contemplados nesse governo do que nos governos anteriores, como na década de 90, que foi citado. E quando eu também sou crítico, eu acho que política de aliança tem que ter alguns limites, eu acho que governabilidade também tem que ter alguns limites, eu também sou radical nesse sentido. Porém, quando algumas falas querem colocar esse governo do PT na mesma sacola de governos anteriores, será que não é mais para ganhar um público de esquerda do aspecto eleitoral do que propriamente uma crítica legítima? Então, era essa reflexão aí. Gostaria da gente medir o que realmente está cooptado e do que realmente está contemplado nos movimentos sociais com esse governo.
Porque nunca tivemos tantas políticas para negros, para homossexuais, para mulheres, como nesse governo atual. A gente tem que sempre, nunca perder a utopia, mas também a gente não pode colocar o governo atual na mesma sacola de governos anteriores. Eu acho que isso pode ser aí um oportunismo indevido. Nós temos mais uma pergunta do Tadeu. Por favor, senhor Tadeu. E o Leandro também tem uma pergunta, é isso, Lê? Beleza. Então, logo depois do Leandro, a gente vai encerrar as inscrições aqui na fala do Tadeu, porque a gente tem as perguntas aqui também, depois qualquer coisa a gente abre outra rodada. Boa tarde, companheiros, companheiras. Eu queria parabenizar o companheiro ali por não jogar, no mesmo balaio os governos que passaram e os últimos. Eu milito no movimento social, Dorival é meu companheiro há muitos anos, né? E realmente teve segmentos do movimento que ficaram à margem até de apropriar da conquista do poder, né? Lamentavelmente, o sectarismo existe, a gente sabe, mas não podemos igualar. Mas eu não vim aqui para isso, eu vim aqui para perguntar ao companheiro Dorival, que ele falou a questão da Primavera Árabe. Companheiro, isso me arrepia, porque se é verdade que existia algum movimento na Primavera Árabe, eu não estou falando do povo palestino, aí é outra história, né? Na realidade, a Primavera Árabe nada mais foi, na minha opinião, como instrumento da ultradireita europeia, que já estava falida e de olho no petróleo daquele povo. Mais nada. Vai chamar a resistência da Líbia de oposição é brincadeira. A OTAN nada mais foi do que mercenário ao serviço do capital da França e da Itália, contra a única experiência no mundo de democracia participativa. Tá? Então, é claro que aí tem ditadores, se bem que a rainha da Inglaterra está há 60 anos no poder, ninguém fala que ela é ditadora, né? E vai falar que ela não manda, então é mentira. Usa milhões e milhões de libras esterlinas do povo lá, e eles gostam disso, que paguem, né? Então, a questão de ser tempo que era usado para combater, para muitos da Primavera Árabe, é instrumento que foi usado para apropriação, mais uma vez, do petróleo para uma Europa falida, como os Estados Unidos usou a desculpa das armas de destruição em massa do Iraque. Então, companheiro, eu não bato palma para a Primavera Árabe, não, que para mim não foi Primavera Árabe, não. Foi derramamento de sangue na mão de mercenário. Me desculpe os companheiros por discordar da opinião. E eu te respeito, desde o tempo que usava, esse carinha aí usava, quando tinha cabelo, já que falaram isso aqui hoje, uma coisinha do Che Guevara, então, no meu tempo antigo também, meu companheiro antigo. Muito obrigado. Leandro? Bom, ainda bem que nosso movimento é bem diverso. Eu acho que um governo que recrudesce, que volta para, que caminha para um conservadorismo, ele se iguala assim. Se ele está dando um passo atrás em vez de caminhar para frente. Complementando a pergunta do Cleiton, no mesmo sentido, né, a minha pergunta era de que modo o movimento negro, o movimento LGBT, na prática, né, como vamos utilizar da internet, dos blogs, dos sites, para ter mais efetividade nas nossas ações, nas nossas denúncias, nesse combate à criminalização. E há uma pergunta, Johnny, eu não sei se já está aí com você, do Tom Ucelli, via Twitter, está aí, né? Ele pergunta sobre, nesse atual ambiente, né, em que os movimentos sociais são bem diversos, né, e nessa questão da tecnologia, da sociedade de informação, como tentar fazer um trabalho mais aglutinado, mais efetivo. Legal? O Leandro já leu uma das perguntas que tinha chegado aqui para a gente por Twitter. Tem uma outra que é deputado, também por deputado. Existe alguma lei que criminaliza a homofobia? Como e onde denunciar se a polícia é homofóbica e o Congresso atrasado? Então, aí as perguntas. Quer começar você, Dorival? Pode ser. Por favor, então. Pode ser, deputado. De acordo. Bom, eu queria, antes de começar a comentar e a responder a alguns questionamentos feitos, eu queria cumprimentar o meu querido amigo, companheiro, velho camarada comunista, o Tadeu, e eu, por um equívoco, por uma omissão, não o cumprimentei de cara, né? Porque o Tadeu...
Não, eu não o tinha visto. Então, eu queria cumprimentar o meu querido amigo, camarada, velho comunista Tadeu, como também cometi uma deselegância com o deputado, não cumprimentando, ao cumprimentar a mesa, não cumprimentando o deputado Gianazzi, que eu tenho o prazer e a honra de fazer parte dessa mesa consigo. Tá? Bom, vamos ao debate. Né? Esse é o terreno adequado para o debate, porque o debate aqui se dá entre pessoas altamente qualificadas, comprometidas com a luta social, e, portanto, aqui não há inimigos aqui, ideológicos e políticos. É nesse tom que eu vejo as intervenções colocadas. Né? Primeira questão é o seguinte: quando eu falei de utopia, eu acho que nós precisamos, definitivamente, essa nova geração, a juventude, neste século XXI, precisamos resgatar algumas palavras, né, que foram colocadas no ostracismo a partir do neoliberalismo. Algumas palavras se tornaram malditas. Né? Algumas palavras se tornaram malditas. Além da utopia, que virou utopia possível, né, pela boca, primeiro, do Fernando Henrique Cardoso, que, inclusive, fez uma defesa conceitual da utopia possível, e que foi seguida pelos demais governos. Além da utopia, uma outra palavra que foi amaldiçoada e passou a ser sinônimo de algo proibido, tabu, anátema, ou o que queiram, foi a palavra revolução. Né? De repente, falar em revolução virou uma coisa, sabe, pouco adequada. Né? E, por incrível que pareça, a semana passada eu vi um artigo do Alckmin, do governador Alckmin, na coluna de debates da Folha de São Paulo, falando do seguinte, né? Falando da revolução na educação. Curiosamente, essas palavras deixaram de habitar o nosso vocabulário, o vocabulário dos comunistas, dos socialistas, dos anarquistas, dos sonhadores, dos lutadores sociais, e passaram a habitar o território, o vocabulário dos setores mais conservadores da sociedade. Então, o Alckmin falar de revolução na educação é normal, legal. As pessoas, olha que maravilha, o governador falando de revolução na educação. Esquecem o que representa Alckmin, que política ele defende, qual é o compromisso de classe que ele tem. Mas a palavra revolução, na boca dele, vira aceitável, vira ok. A palavra revolução na boca de um Dorival, de um Gianazzi, de qualquer companheiro aqui, esse cara é radical. Esse cara está radicalizando o discurso. Não, companheiros, não. A humanidade, a história da humanidade, e eu não me alinho aos que, como Fukushima, como Fukuyama, logo após a queda do muro, diziam que a história tinha terminado. Longe disso, a história da humanidade é a história da busca da utopia e das revoluções. E nós precisamos reivindicar isso para nós. A palavra revolução tem que estar na nossa boca. E é fundamental retirar este anátema, retirar esta visão absolutamente ideologizada dessa palavra. Quando os setores conservadores tornam a palavra revolução um anátema, eles estão fazendo o jogo deles mesmo. Claro que revolução, para quem vive nos privilégios, é uma ameaça. Mas claro que revolução, para quem vive sem direitos, é a única possibilidade de transformação e de ter uma vida digna e decente. Então essas palavras não podem mais continuar sendo amaldiçoadas, como ficaram, a partir especialmente da vigência do neoliberalismo como modelo econômico. Eu quero insistir nisto. A utopia que defendemos não é a utopia possível. A utopia que nós defendemos está definida no próprio conceito da utopia, que é o impossível. Nós queremos o mínimo. O mínimo para nós é o impossível. Não é o máximo. Isso faz toda a diferença. Quando Galileu projetou o helicóptero, o chamaram de louco, alucinado, e naquele momento imaginar que alguém pudesse voar era o impossível.
Pois bem, foi em função dessa utopia que nós temos hoje a aviação. Quando Santos Dumont pensou e os irmãos gringos pensaram no avião, imagina, avião, o homem voando, era impossível. E hoje nós estamos chegando à Lua, explorando o espaço. Se nós nos acomodarmos à utopia possível, nós vamos nos acomodar a um mundo medíocre, a um mundo em que a mediocridade, os médios, venceram. E este mundo é triste, viu, companheiros? Este mundo em que a mediocridade venceu, em que a mediocridade chegou ao poder, em que só é possível aquilo que é cômodo ao nosso conforto, este é um mundo triste de se viver, e não é esta vida que justifica a grandeza da vida. Eu repito aqui, Cecília Meirelles, alguém falou de Martin Luther King antes, a vida só é possível reinventada. Isso não é um discurso ou clichê. E o processo de reinvenção na vida se dá na busca da utopia. E não é a utopia possível. A transformação social que nós precisamos, especialmente num país profundamente rico, mas profundamente injusto, não tem outro nome senão revolução. Revolução. Vamos retirar esta palavra do anátema. Vamos retirar esta palavra da maldição em que ela foi condenada. É revolução que nós precisamos aqui. É revolução, sim. Revolução no sentido de mudanças estruturais, de mudanças estruturantes, de possibilidades que não estão postas neste modelo. E, nesse sentido, reivindicar a utopia, reivindicar a revolução, é reivindicar a reinvenção da esquerda brasileira, que não pode achar que a chegada ao poder, dos governos que estão aí, é o fim da história. Não é o fim da história. E eu não